João 8,31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele. Jesus disse para quem? Para quem creu nele. O que é que ele diz para quem creu nele? Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou isso para quem? Para quem creu nele. Ele não falou isso, ele não jogou isso ao vento. Ele falou para os judeus que criam nele, para aqueles que ouviram ele falar e criam nele. Aleluia. E ele disse: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles. É o que muito crente responde hoje. Os filhos de Abraão também responderam. Eles disseram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, aqui já quebra um paradigma de que eu tenho que orar por libertação só para ímpio. Libertação é para crente, para quem crê em Jesus. O maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo já foi vencido na cruz. O maior concorrente de Deus pela sua vida é você. É a velha criatura que está aí dentro, que quer botar as manguinhas de fora, que está sempre querendo dominar você. A alma, ela fica no meio. Ora ela serve a carne, ora ela serve o espírito. E qual que ela serve? A que estiver mais alimentada. A alma é o desejo, a vontade, a emoção. Se a carne está mais alimentada, a alma vai pender para a carne. Se é o espírito que está mais alimentado, a alma vai pender para o espírito. Ela vai servir ao espírito. Aleluia. Peraí, pastor, então eu não posso ter prazer, não posso ter desejo, não posso ter vontade? Pode, irmão, e deve. Senão você não seria um alienado. Você não é um ser alienado. Você é um ser criado por Deus, na tricotonia de Deus, espírito, alma e corpo. Mas só que a alma é um pêndulo, ela fica no meio. Ora ela pende para a carne, ora ela pende para o espírito. E você é o único ser que tem os dois códigos, o código do céu e o código da terra. Você tem os dois códigos. Por quê? Porque Deus formou você do pó da terra e soprou o espírito em você. Então você tem as duas naturezas. Nós até cantamos na igreja, né? Céus e terra se encontram alinhando. Não cantamos? O seu plano, o universo estremece. O leão fugiu não, rugiu. Não fugiu porque ele está livre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A sua natureza não é para ser escrava. Irmãos, um leão que nasce numa jaula, ali é o habitat natural dele? Claro que não. Porque se fosse, ninguém fechava a jaula. Ele pode ter nascido ali, mas ali não é o habitat natural dele. Porque a sua natureza não foi para ser escravo de nada. Mas eu não sou escravo, não estou algemado. Foi isso que os judeus falaram para Jesus. Eles disseram: a gente é descendente de Abraão, e você está dizendo que nós vamos ser livres? A gente nunca foi escravo de ninguém. Jesus não estava se referindo de ele ser escravo de alguém, mas ele ser escravo dele mesmo, das suas vontades, das suas necessidades, dos seus desejos. Ele era escravo dele mesmo. A tramela da porta fica pelo lado de dentro, meu amigo. E se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Aleluia.
Então eu preciso entender que Deus não responde necessidade Deus supre. Deus não responde ambição Deus abate. Deus responde arrependimento. E um homem, quanto mais fácil de se arrepender, quanto mais rápido ele se arrepende, mais rápido ele vai viver a liberdade em Cristo. Deus pegou a chave da liberdade e colocou na sua mão. É você que decide. A placa não está mais na grama, não pise na grama, a placa está dentro de você. Você olha para a grama e você decide se você vai pisar na grama ou não. A liberdade está nas suas mãos. Você decide até onde você vai em liberdade. Agora não esqueça que tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Quem semeia na carne vai colher corrupção. E quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então, quando eu ouço a Deus, eu não tenho que tentar trazer Deus para o meu ambiente emocional e carnal. Eu tenho que entrar no ambiente que Deus falou comigo. Amém, irmãos? É no ambiente que Deus falou comigo. Eu posso me emocionar, por isso na igreja a gente chora, 10 minutos depois está rindo, daqui a pouco está chorando de novo, porque a alma, ela se emociona, e glória a Deus por isso. Você é quebrantado. Que bom ser assim. Você é uma pessoa fácil, não é? Quem falou que o homem não chora? Eu só acredito que Deus só usa o homem chorão. Obrigado pelo seu aleluia. Então, esse lugar de liberdade é a presença de Deus. Por isso que o Senhor diz: anda na minha presença e ser perfeito, porque é o único lugar que eu consigo ser perfeito é na presença de Deus. Agora, a presença de Deus, à medida que eu vou nutrindo ela na minha vida, vou buscando ao Senhor, vou tendo uma vida sadia. Agora tem gente que pensa que agora ele saiu da carne, passou para outra fase, mudou de fase. Agora ele está no Espírito. Então no Espírito ele não brinca, ele não ri, porque Espírito, cara feia não é sinônimo de santidade. A maior espiritualidade de Cristo está na sua humanidade. Por isso o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: eu desejo conhecê-lo, eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Paulo está dizendo: eu desejo conhecer o Jesus, filho da Maria, o homem, mas eu também desejo conhecer aquele que ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Então, pastor, como é que eu vou viver o Cristo vivo? Vivendo a sua humanidade. Como Jesus se comportou como filho, como Jesus se comporta como marido da igreja, como Jesus se comporta como amigo, como Jesus se comportava com recursos, como Jesus se comportava. Ele deixou um modelo, tem um modelo, e ele é o meu modelo. E se eu quero viver na presença de Deus, a presença de Deus ela vai exigir duas coisas de mim, irmãos. Principalmente duas coisas: reverência e tempo de qualidade. Então todo homem que vai servir a Deus, ele precisa ter reverência naquilo. Agora isso não anula a sua humanidade, não neutraliza a sua humanidade. Você é gente, amém, irmão? Você é gente. Então ser gente não é pecado. E se eu quero andar na presença de Deus, eu também preciso de tempo de qualidade. Eu dou tempo para tudo, menos para o Senhor. E quando eu falo tempo para o Senhor, não é ir à igreja, é tempo sozinho, só nós dois, contando para Ele quem eu sou, do que eu gosto. Porque quando a gente veio do mundão, irmão, quem aqui é ex alguma coisa? Todo mundo é ex alguma coisa aqui, irmão. Mas eu não, nasci na igreja, é ex-religioso. Então quando a gente vem com uma carga genética, sabe, uma carga de espiritualismo ou uma carga de iniquidade. E como é que a gente agora começa a mudar? Como é que eu vou mudar? É na presença de Deus. Por isso eu preciso dar tempo de qualidade e ser sincero com Ele. E não, então, irmãos, lembra quando ele falou para Pedro? Acho que é Lucas 19, versículo alguma coisa, está na Bíblia. Ele diz assim: Pedro, o diabo me pediu para cirandar com você, para peneirar você. O diabo me falou para peneirar você. E
E eu vou orar por você, Pedro. Jesus não disse, eu vou impedir o diabo de fazer isso. Não. Ele não impede. Não, pastor, não. Então, não impede. O diabo me pediu para peneirar você, Pedro. E eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava dizendo o seguinte: eu não vou te livrar disso, mas eu vou estar lá com você, para que você não desfaleça. E quando tu te converteres, o que é que ele diz para fazer? Ajuda teus irmãos. Qual é o extrato de uma pessoa convertida para mim? Quando ela está ajudando seus irmãos. O diabo me pediu para peneirar você. Eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Agora, essa palavra peneirar, ela vem da palavra siniazo, é a palavra original no grego, siniazo, que quer dizer provar a fé de alguém até levar em última instância, até a morte. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Pedro, o diabo me pediu para levar você até perto da morte, mas eu vou orar por ti, fica tranquilo. E quando tu vencer isso, tu ajuda os teus irmãos. Tu ajuda os teus irmãos, Pedro. Agora tem que ter um cuidado para ajudar os irmãos. Por quê? Porque o melhor lugar de esconder os nossos problemas é no problema dos outros. A gente ajuda todo mundo para esconder a nossa dificuldade. Então a gente ajuda a resolver o problema de todos. E nós estamos cheios de problema. E é a forma da gente tirar os nossos do foco. Isso também é perigoso. Por isso que a gente tem que estar na presença de Deus, irmãos. Não tem como. Então, pastor, se eu fosse me dar um conselho, qual que o senhor diria? Eu diria duas coisas: respeite os processos de Deus e respeite a diferença das pessoas. Respeite os processos de Deus. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O lugar santo, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Primeiro 30 sementes, depois 60, depois 100. Respeite as fases de Deus na sua vida. E a segunda coisa, respeite a diferença dos homens. Amém? Por isso que a igreja é feita de pedra, não é feita de tijolos. Por isso que ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Chamou Pedro de Petros, pedrinha. A igreja não é feita de tijolo, porque tijolo é tudo do mesmo naipe. E aqui não, pedra é diferente, ó. Estou vendo pedra bicuda aqui, pedra redonda. Estou vendo pedra quadrada aqui também, tem umas pedras quadradas. Tem umas pedras ásperas, uau. As pedras cabreira, lascada. Você vai pegar nela assim, enche a mão de farpa. Mas ela é feita de pedra. E como é que faz uma parede de pedra, um altar de pedra? A Bíblia diz, está na Bíblia, que quando você ia fazer um altar de pedra, você não podia fazer barulho com martelo. O Senhor disse: você lavra a pedra na pedreira e traz, porque Deus trabalha assim. Você pensa que Deus não está trabalhando porque Ele não fala com você? Aí você fica assim: Deus não está falando mais comigo. Deus não tem que falar toda hora. Se Ele falou uma vez e você não fez aquilo que Ele falou, Ele não vai falar de novo. Ele só vai falar de novo quando você cumprir o que Ele já disse. Pegou? Então é isso aí, irmãos. A igreja é feita de pedra. E aí quando chega uma pedra meia redonda, meia quadrada, você que está mais tempo na casa, aí você vai dar uma dobradinha assim, vai outra encaixar juntinho. Amém? E Deus escondeu a eternidade em você, meu irmão. Você está procurando coisa aqui fora que você já tem. Você está procurando coisa aqui fora que você já tem. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. É do caráter de Deus esconder coisas preciosas. É verdade. Por isso que a revelação é uma coisa escondida. Onde é que Deus escondeu o petróleo? A prata, o ouro, o bronze, as pedras preciosas, o diamante. Deus escondeu aonde? Na terra. Tudo que é de material, que tem valor, Deus escondeu na terra. E tudo que é de espiritual, que tem valor, Deus escondeu no homem. Por isso que Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus disse assim com todas as letras, com clareza. Ele disse assim: muitos dirão, o reino dos céus está aqui, o reino dos céus está ali. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus está dentro de vós.
O petróleo, para você achar, você tem que garimpar. O ouro, para você achar, você tem que garimpar. E as coisas espirituais, você tem que garimpar. E onde é que elas estão? O problema é que você está garimpando no outro. Está garimpando na denominação, no pregador. Você tem que garimpar dentro de você. Você tem que procurar aí dentro. Está aí dentro já. Você é o cara, mano. Jesus colocou tudo aí dentro. Mas por que Deus usa mais aquele do que o outro? Porque Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. Pessoas que se dedicam mais vão encontrar mais. Amém, irmãos? Está aí dentro. Oh, meu Deus. Lucas não, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você está querendo morrer para ir para a eternidade, se você já carrega ela aí dentro. Bota aqui Eclesiastes. Vai me ajudar aí, Alexandre? Então vamos lá, Alexandre, vamos ver se tu é bom mesmo de Bíblia. Capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes. Não leu a Bíblia, olha ali. Não leu a Bíblia. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa tradução aí não é boa, não gosto dela. Já pedi para tirar 200 vezes. Essa tradução revista e corrigida, não. Vocês têm que ir atrás da tradução da minha Bíblia aqui, que essa aqui é original, irmão. Da contemporânea. Quando tu comprar a Bíblia, não compra revista corrigida, não. Tradução, ele diz, rouba um monte de palavra. Compra contemporânea. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não é o mundo, é a eternidade. Então, a eternidade está onde? Está no coração do homem. Você está procurando a eternidade. Você quer ir para a eternidade, você já carrega ela. Já está aí dentro de você. Você está procurando, vislumbrando um lugar que já tem dentro. Amém? Então, Ele escondeu tudo que é material precioso está na terra, e tudo que é espiritual precioso está no homem. Só que o homem precisa encontrar. E Jesus falou: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você, para levar você até uma condição de morte, mas eu vou orar por você para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, ajuda teu irmão. Qual é o objetivo da gente se converter, irmão? É ajudar, é servir, é estender a mão. Minha pergunta sempre foi: Deus, por que você criou o homem? Existem muitas respostas. Ele criou o homem para louvor da sua glória. Ok. Ele falou: mas façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então ele estava dizendo o seguinte: eu vou fazer um ser que ele vai se assemelhar a mim mesmo. Eu vou fazer um ser para que ele me represente no ambiente que ele está. Enquanto a terra anuncia o que eu faço, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19 diz isso. Salmo 19 diz isso, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras. Ou seja, tudo que Deus criou anuncia o que Ele faz. Mas o homem não anuncia o que Deus faz, anuncia quem Deus é. Mas a gente continua dizendo, a gente ainda quer atrair as pessoas por aquilo que Deus faz. Deus vem porque Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas as pessoas têm que ser atraídas por aquilo que elas veem de Deus em você. Amém, irmãos? Eu nasci para representar o que Deus é e não o que Deus faz, embora que eu gosto de vê-lo fazendo. Embora eu quero que Deus faça através de mim. Amém? Uma pequena introdução para a gente entender a liberdade. Não negocie a sua liberdade. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu diria para você, com todas as letras: não negocie com pequenas concessões a sua liberdade. Não negocie a sua liberdade. Deus te chamou à liberdade. Agora, como é que Deus me liberta? Quando eu reconheço que eu preciso disso. Deus não pode tocar num homem orgulhoso, por isso que o orgulho Deus abate. Ele abate o orgulho, mas não restaura o homem. A humildade não.
A humildade ela exalta a humildade e restaura o humilde. Por isso que o orgulho Deus abate. Por quê? Porque o homem que anda em orgulho, ele anda em justiça própria. E a justiça própria, ela é argumentadora, irmãos. Ela tem sempre um argumento para se defender de Deus. A gente é bom de argumento. Agora, eu já falei isso e repito: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E Deus não pode tocar em alguém para transformar se essa pessoa não se arrepender e não tiver um coração quebrantado e contrito. Enquanto Isaías não disse: eu sou homem de lábios impuros, o anjo não tocou no lábio dele. A hora que ele reconheceu e disse: eu sou um homem de lábios impuros, o anjo foi, em Isaías capítulo 6, pegou uma brasa viva no altar e tocou no lábio de Isaías. Por que o anjo tocou? Porque ele reconheceu. Por que, se eu fosse perguntar para você, quem pecou mais, Davi ou Saul? É claro que foi Davi, irmão. Davi dormiu com a mulher do cara, mandou matar o cara e escondeu o corpo ainda para ninguém saber que foi ele. E se comportou como se nada tivesse feito. Se você for analisar, você vai perceber que Davi pecou muito mais. Mas qual era a diferença de Saul e Davi? É que Saul argumentava muito. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Davi não tinha argumento. Ele dizia: eu pequei, eu sou miserável, acabei com a minha vida e vou morrer. E Deus diz: calma, rapaz, você não vai morrer não. Fica tranquilo, mas a espada não vai se apartar da sua casa. Ou seja, eu te perdoo, mas as consequências elas são vertentes. Porque Deus liberta você da culpa, não da consequência. Amém? Não da consequência. A gente é perdoado: oh, Jesus foi para o culto hoje, Jesus me perdoou. Perdoou, glória a Deus, mas a colheita vem. Uma hora chega o boleto. Por quê? Porque tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Então, Satanás pode tirar você da liberdade? Não. Não pode. Mas ele, como o diabo não pode me tirar da liberdade, ele vai tentar negociar essa liberdade com você. Ele vai criar pequenas concessões para você ir abrindo mão. O que é que tem? Isso aqui pode. O que é que tem? Isso aqui não tem problema. Todo mundo faz. Está todo mundo aí vivendo. São as pequenas concessões que a gente vai abrindo. As pequenas concessões, coisinhas básicas. Você não tropeça em árvore, você tropeça em toquinho. Você não tropeça em montanha, você tropeça em pedrinhas. Coisas pequenas que a gente não valoriza e que a gente ignora, como se elas não tivessem valor, né, sobre a gente no quesito pecado, no tocante do pecado. Está me entendendo? Então, tem coisinhas, pequenas concessões que a gente vai abrindo. E a gente vai abrindo, irmãos. E vai abrindo. Porque o que tem? Não é? Quando eu me casei, eu casei com a Iraci, a gente era do mundão, irmão. Era droga, sexo e rock and roll. Era zoeira direto, popetinha, popeirão. Lembrou, né? Lembrou, te peguei. Lembrou agora, meu filho. Então a gente era da zoeira. Nós estava toda bailão direto, festa, zoeira, cervejada, tomava uísque no gargalo. Quando a gente aceitou Jesus, eu parei tudo. Eu não sabia o que eu podia, o que eu não podia. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um corte. E com o passar dos anos, eu fui me permitindo fazer alguma coisa que eu me sentia livre para fazer. E eu estou falando em todas as áreas da vida. Na área financeira. Eu não me dava o direito, como que eu posso comprar uma camisa para mim? Eu não posso, eu tenho que ajudar as pessoas. Como que eu posso gastar esse dinheiro? Não posso. Então tudo para mim era pecado. Por quê? Porque o que eu fiz? Eu não tinha certeza das coisas. E aí, para ajudar, eu estou falando de 27 anos atrás. Para ajudar, a gente ia na igreja, tinha uns irmãos lá que
Tinha uns irmãos que grudou nas minhas correntes de ouro e disse: o diabo está aí. Eu tinha medo do diabo, peguei as correntes e arranquei tudo. Então tudo que era perigoso. Foi uma irmã na nossa casa, irmão. Tinha aquele boneco Fofão. Lembra do boneco Fofão? Quem lembra do Fofão? Ela olhou para mim, para o boneco. Eu 2 semanas na igreja. Ela disse: que lugar pesado. Entrou na minha casa, que pesado. Eu disse: é. E ela olhou para o Fofão da minha filha. Ela disse: tem um demônio nesse boneco. A minha filha grudou o Fofão e disse: filha, tem um diabo aí, vão matar. E eu, sem sabedoria, ela disse: queima, pastor, queima. Eu disse: queima o Fofão. Eu disse: mas irmã, será que tem demônio? Tem demônio, olha que bicho feio. Eu disse: minha irmã, se todo feio tivesse demônio, eu estava perdido. Será que ele não é só feio? Tem demônio. Aí a gente tacou fogo, era de borracha, não pegava fogo. Ela disse: viu, não queima. Aí eu digo: tá. Eu com medo, ela foi embora da minha casa, ungiu tudo. Eu andava assim dentro de casa. De madrugada eu tinha medo de acordar e ir no banheiro, irmão. Porque estava tudo ungido e eu ficava olhando assim, ó. 3 semanas depois eu encontrei a irmã na rua fumando. Aí eu disse: meu Deus, é a missionária Hollywood. Pensei: missionária Souza Cruz. E essas coisas me deixavam confusos, porque as pessoas falavam muitas coisas que elas mesmo não viviam. Sabe para onde eu fui, irmão? Fui para a Bíblia. Eu fui buscar o Senhor. Eu entrei no meu quarto, fui buscar Deus. E comecei a olhar para a vida de alguns homens e algumas mulheres. Eu disse: cara, eu quero seguir alguém. Eu quero estar perto de alguém que fecha minha boca sem precisar abrir a dele. Eu quero olhar para a conduta de alguém, sabe? Então tudo era pecado, tudo era do diabo. Irmão, o Fofão, a Mini, eu queimei tudo. Quem já queimou? Fala para mim. Já queimou os ursinhos? Já queimou em casa? Quadro, eu tinha um quadro do Che Guevara de conchinha que ganhei de presente. Che Guevara é o demônio, é o diabo. Isso não era muito mentira, mas meu Deus, uma obra-prima, uma obra de arte. Então tudo era do diabo. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Tudo era do diabo. Hoje é a mesma coisa. A pessoa vê um jovem com um celular e diz: viu, estão perdidos. Esse mundo está perdido no celular. Irmão, Caim não tinha iPhone e matou seu irmão. A maldade não está nas coisas, irmãos, está nas pessoas. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fui lá e cortei tudo. Eu não tinha certeza. Até sexo a gente não sabia como é que fazia mais, porque a gente veio do mundo. Ripa na chulipa, meu filho. E a gente não sabia como é que fazia essas coisas, porque agora o que pode, o que não pode. A gente paramos tudo. Quase que a gente ora e: oh Deus, a gente vai ter que fazer amor agora, ajuda a gente. Era mais ou menos isso. À medida que a gente foi acordando no Senhor e sendo livre, que aquilo não trazia peso para o coração da gente. Aí, será, amor, que pode beijar? Pode. Será que pode botar a mão aqui? Pode. Bota a mão ali? Pode. Aleluia. Oh, aleluia. Por que você está falando isso? Porque é a prisão de muita gente, irmãos. Irmãos, a religião é o meio frustrado de tentar explicar o amor de Cristo. A religião, ela penetra na vida das pessoas e na mente das pessoas e aprisiona. Hoje eu vou te falar uma coisa. Eu vou ser sincero para você. Eu gasto mais energia para libertar pastor e crente do que ímpio. Porque o ímpio me ouve na rua, ele chora quando me vê, me abraça. Ô pastor, ele chora, fica com vergonha. O crente não. Quem fala mal da gente na internet é os crentes.
que ainda estão presos nas suas coisas, nas suas esquisitices. Então eu vim aqui hoje com uma palavra para libertar a gente, irmãos, libertar o nosso coração, entendeu? A gente, até na hora de ir no banheiro fazer xixi, a gente não sabia se podia pegar na mão, se não podia. Verdade, irmãos, eu estou falando de 27 anos atrás. Não tinha internet, não tinha tantas informações, não tinha televisão. Quem tinha televisão, eu fiquei uns 3 anos assim, que você perguntasse qualquer coisa para mim, eu não sabia. A Copa de 98 eu não assistia um jogo, porque era pecado. Foi bom que perdeu mesmo, eu não perdi muita coisa. Mas, você está me entendendo? Porque tudo era do diabo. E a gente foi dando coisas para o diabo. Irmão, todo lugar que o diabo ocupa é o mesmo que a igreja recusa. Porque ela acha que tudo é do diabo. E quando as minhas meninas chegaram na igreja, que o pastor olhava e dizia: cortasse o cabelo das tuas filhas, eu digo: tem que cortar, pastor. Não pode, pecado. Na frente das meninas. E a esposa, que você tem que santificar tanto, tanto. Aí eu santifiquei a minha esposa tanto, que uma hora que eu cheguei e disse: Deus, agora pega para você, porque para mim não dá mais. Pega para você agora, Deus, porque não tem mais aonde santificar. E aí, irmãos, a gente foi buscar Deus, foi orar, foi jejuar, foi dizer na intimidade: Senhor, o que realmente provém de Ti? O que realmente é liberdade, Senhor? O que realmente é liberdade? O Senhor disse para mim: Satanás, ele não pode tirar a tua liberdade, mas ele vai tentar negociar com ela. E aí eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 5, Êxodo capítulo 5 comigo. Glória a Deus. Êxodo capítulo 5 diz assim, ó: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Êxodo capítulo 5, está aí? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Uma? O que é que Deus queria? Uma festa. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Aí foi onde Faraó se deu mal. E foi o próprio Deus que gerou esse sentimento em Faraó. Deus queria tirar o povo. É meu povo. Ele disse: deixa o meu povo. Eles estavam servindo a quem? A Faraó, mas era o povo de Deus. Ou seja, Faraó, o povo está aí, escravo seu, mas o povo é meu. E Deus estava requerendo o seu povo, debaixo de um clamor profético e apostólico por liberdade. Ou seja, Faraó, esse povo está contigo, mas ele é meu, são meus. Amém, irmãos? Tua família hoje, alguns podem estar debaixo da mão de Faraó ainda, mas é o povo de Deus. E eu quero declarar, através da sua vida, o povo de Deus será liberto das mãos de Faraó. Ah, você diz: ah, meus parentes estão lá na mão de Faraó, meus primos estão lá na mão de Faraó, meus tios, meus avós, meus pais, meus filhos, meu filho desviou, está na mão de Faraó. Mas ele é o povo de Deus ainda, amém? O Senhor um dia vai requerer. E oxalá Deus use você para isso, irmão. Amém. E Deus estava dizendo: Faraó, não estou te pedindo, eu estou ordenando, deixa meu povo sair, para que eles vão para o deserto e festejam. Deixa o meu povo ir para o deserto para fazer a minha festa. Então, como homem, eu quero usar esse lugar como profeta, irmão. Levanta a sua mão assim, em nome do Senhor Jesus, e diga: Faraó, solte a minha casa, em nome de Jesus Cristo.
Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que a minha família não vai ficar no Egito, em nome de Jesus Cristo. É o povo de Deus, amém? Diga nessa noite: Faraó, solte a minha casa, ou então você vai ser castigado pelo poder de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Deixa meu povo ir para o deserto para fazer a minha. O que é que Deus queria no deserto? Já viu como o crente gosta de falar de deserto? Como é que está, irmão? Está um deserto. E o que é que Deus pediu para fazer no deserto? Festa. Então a minha pergunta é: quem te rouba a festa? É o deserto ou é Faraó? Quem está te roubando da festa? O deserto? Não, irmãos. O deserto não te rouba da festa. O deserto é lugar para conhecer a Deus. E homem de Deus, não tem lugar melhor para você ser discipulado nos sinais, nas maravilhas, na presença de Deus, do que o seu próprio deserto. Agora, quando Deus te levar para o deserto, não olhe para o seu deserto. Aleluia. Olhe para Deus. Deus diz: eu quero uma festa no deserto. Aí você diz: que deserto? Festa? Não, é porque você não leu a tradução da palavra festa ainda. Quem tem Strong aí, clica em festa, você vai ver. A palavra festa no grego, ela significa shagag, que quer dizer realizar uma festa, realizar um festival, realizar uma festa da peregrinação, celebrar com dança, cambaleando e rodopiando. Então deixa o menino rodar, meu filho. Está na Bíblia, ué. Não, mas na igreja não pode. Claro que pode, é festa. O que é que eu tenho que fazer quando eu estou no deserto, desempregado? Rodopia, meu filho, dança. Eu? Dança, ó, xecaramandaraia. Não, pastor, isso é meninice, pensa o que você quiser. Deus está dizendo: faz uma festa no deserto. Está mal, está desempregado, não entra em depressão, faz festa. Não era? Cá para nós aqui. Está gravando, né, meu filho? Nós estamos ao vivo na internet, né? Por isso que o nome desse culto é Vence Tu For Homem. E traz um amigo. A gente diz que é o culto do amigo para você trazer um amigo. Mas é Vence Tu For Homem. Está gravando, né? Deixa eu falar aqui para os beberrões da antiguidade. Lembra quando você dizia: vou tomar uma para... bebe, meu filho. Tá doido, tá muito pesado. Eu vou tomar uma para esquecer. Aí no outro dia esquecia. Aí, deu certo, vou tomar de novo. E bebia de novo. Infeliz. E tomava um porre toda semana, né? Meu pai chegava bêbado em casa, chapado. Eu me lembro, eu era menino, eu, Lício Júnior. A minha mãe falava, e avançava, e grudava. Ele dizia assim, ó: sem condições de diálogo. Ele dizia, eu me lembro, era menino, ele dizia assim, ó: sem condições de diálogo, escreve aí que eu leio amanhã. É filha da mãe, mano. Ele falava essas coisas, você acredita nisso? E a mãe brigava, e xingava, e avançava. Ele dizia: let's go. Do you speak English? Torto, irmão. Torto. Esse dia ele foi lá em casa. Hoje ele banguaça. Hoje ele tem 76, vai fazer 77 anos em abril. E eu converso ao pai, né? Eu me lembro, daí dizia: rapaz, que coisa terrível que a gente fazia. Ah, meu Deus. Então, o que é que Deus está dizendo? Eu vou te levar para o deserto. Quando chegar no deserto, você não entra em depressão. Você rodopia, você dança. Ei, eu vou te levar para o deserto. Quando chegar no deserto, sabe o que você faz? Você festeja. Porque você está no ponto de partida que eu vou te revelar coisas profundas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem está no teu coração.
Quando eu te levar para o deserto, você não vai depender mais do teu salário, você não vai depender mais de ninguém, da tua família, você não vai depender de mais nada, você vai depender de mim. A água vai estar lá, o maná vai estar lá, a roupa cresce junto, o sapato cresce junto. Você tem que depender de mim, aprender a depender de mim. Porque ninguém vai ser livre o suficiente enquanto não aprender a depender somente de Deus. Enquanto você depende do teu salário, você sempre está trabalhando para um salário melhor. Glória a Deus. E por favor, faça isso, não é errado. O errado é quando você substitui a bênção de Deus pelo dinheiro que alguém pode te dar. Porque prosperidade não é ganhar 30 mil reais por mês. Prosperidade é ganhar milão e viver como quem ganha 30, mano. Isso é que é prosperidade. Prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Eu não tenho um carro importado, mas eu não sinto falta dele. Estou legal, mas estou aberto também. Se Deus quiser me dar, ele vem aqui. Não é? Não, eu estou orando para Deus me dar um carro importado. A minha pergunta é: você tem condição de manter? Você sabe quanto é custo de PVA dele? Você sabe quanto é custa a manutenção dele? Não, pastor. Então, Deus não dá coisa para nos matar, irmão, para nos roubar a bênção. Amém? Eu já vi irmão que compra o carro, aí diz assim: rapaz, Deus me abençoou com esse carro, uma bênção de Deus. 3 meses depois, diz: ei, pastor, aquele carro, aquela desgraça, vendi aquele miserável. Foi bênção. Até para contar a bênção de Deus, a gente conta vantagem. Irmãos, Deus te leva para o deserto. Eu vou te falar, o deserto nunca te roubará a festa. Você pode estar no deserto e te festejar. Sabe quem é que te rouba a festa? É o diabo. Quem te rouba a festa é o faraó, que está impedindo você de ir para o deserto. Porque Deus te chamou para celebrar Ele, para estar com Ele, para não depender de nada nem de ninguém. Ser livre é isso. Amém, irmãos? Isso é ser livre. É você ir para o deserto. Quando você for para o deserto, fique esperto. Deus vai se revelar para você. Amém? Momentos difíceis não te roubam a festa. Dificuldades não te roubam a festa. Nada pode te roubar a festa. O que te rouba a festa é Faraó, que está impedindo você de ir para o deserto. Salmo 63. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 63. Deixa eu mostrar uma coisa para você linda. Oh, meu Deus, coisa boa. Salmo 63. Olha aqui. Eu vou ler o cabeçalho do Salmo. Eu não leio muito não o cabeçalho, porque às vezes está meio fora do contexto. Mas o Salmo 63 diz assim, ó, 63. Um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Olha o que diz o salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, e uma terra seca e cansada, aonde não há água. Contemplei-te no Teu santuário e vi o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvarão, eu te louvarei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama lembro-me de ti e medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, canto a ti na sombra das tuas asas. Um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Senhor, a minha alma tem sede de ti. Ele disse: aqui está seco, mas eu tenho sede mesmo é de ti. Numa terra seca e cansada onde não há água. Mas a minha sede não é da terra, não é da água, é de ti. A minha fome é de ti. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto esses 40 anos, para te provar, para te deixar ter fome, para depois te dar um maná que tu ainda não conhece, nem teus filhos não conheceram, para te saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o que diz Oséias capítulo 2, versículo 14.
Quando ele diz, noiva minha, eu te levarei para o deserto e falarei ao teu coração. Para que ele te leva para o deserto? Para falar com você, para se revelar a você. Você está muito distraído com muita coisa, homem de Deus. O deserto é necessário. Tem gente que não entende o deserto. Ele esperneia quando não quer voltar para o Egito. Canaã é para frente, não é para trás, irmão. Canaã é para frente. A razão da festa não são as circunstâncias. A razão da festa é Jesus Cristo. A terra pode estar seca, o lugar pode estar mal, pode estar tudo de boca rota, mas Jesus te chamou para o deserto para se revelar a você. Não tem como Deus me libertar se não me libertar de mim mesmo. Não tem como Deus me libertar se Ele não tirar todos os estímulos externos que eu estou preso. Hoje eu glorifico a Deus, porque eu fui um cara criado assim, um pouco na casa do tio, um pouco na casa do vô. Eu vivia dentro de uma mochila. Estudava de tarde, à tarde meus avós faziam feira, então eu vivia, dormia um dia na casa do vô, um dia na casa do tio, um dia na casa da tia. A minha roupa estava sempre dentro de uma mochila. Eu acho que Deus já estava me preparando para esse tanto de viagem missionária, porque eu aprendi a dar jeito nas coisas, eu aprendi a arrumar uma mala em 5 minutos, aprendi a carregar a escova de dentro no bolso, aprendi me dormo na rede. Um dia eu estou em Alphaville, outro dia em Alfavela. Um dia eu estou no palácio, outro dia no barraco. Um dia eu durmo numa cama assim, eu digo, meu Deus, que camão. Outro dia numa rede. Deus me preparou para isso. Hoje eu entendo, aquilo que eu achava que era uma luta, que era uma prova, que era uma carência emocional, era um preparo de Deus para os dias de hoje, irmãos. Sabe? Os preparos, por quê? Porque Deus me tornou dependente dEle. Dependente dEle para viver, para comer. Dependente dEle para tudo. Eu e Iraci casamos, a gente foi dormir no sofá da casa da sogra. A sogra dividiu a parede com uma cortina e a gente foi dormir lá. E eu achava que luta, que prova, que desgraça, mas era tudo um preparo de Deus. A gente precisa aprender a celebrar o deserto, amigo. Deus está preparando você para algo. Deus está preparando você para se livrar de você, para depender totalmente dEle. Festa não tem a ver com a circunstância, tem a ver com quem governa você. Se Deus disse a festa vai ser no deserto, então vai ser no deserto. Se Deus diz a festa vai ser no palácio, então vai ser no palácio. Não importa onde é a festa, importa quem fez a festa e quem está nela. Importa quem está com você nesse lugar, irmãos, quem está conduzindo você ali. Amém? Deus gosta de festa. Quando você nasceu teve festa. Quando você se converteu, a festa no céu, diz a Bíblia. Tu és o motivo da festa, então celebre, irmãos. Celebre, amigo. Celebre a dificuldade. Celebre a carência. Deus está preparando você e às vezes é necessário. Você está só. Às vezes é necessário Deus te levar para um canto, para tratar de você, para você ver que a culpa não é de ninguém, é sua. Que o problema é você, não é ninguém. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Irmão, eu tenho todos os motivos do mundo para odiar meu pai. Eu tenho todos os motivos do mundo. E eu odiei ele por um tempo, mas não era ódio, era amor, porque eu não sabia como lidar com isso. Meu pai foi embora, tinha 13 anos, o Ulisses tinha 10, o Júnior tinha 4. Eu, bem dizer, criei meus 2 irmãos. Eu que ia nas reuniões de escola, levava no dentista, levava para a creche. Então eu já cuido deles desde menino. E estou cuidando até hoje. Mas hoje eles também cuidam de mim. A gente foi criado assim, Natal na casa dos parentes. Sabe, tinha os amigos secretos, a gente ficava sentadinho no canto, porque a gente não tinha dinheiro. Nós éramos os filhos da Roseli. Chegava na hora de sair, vamos lá, vamos no parque, vamos isso. Nunca tinha lugar no carro para a gente. Então a gente tem toda, sabe, a gente tem todo lugar para ficar amargurado. Até encontramos Jesus, irmão. E quando a gente encontrou Jesus, a gente entendeu
que Jesus estava nos preparando para não se ofender fácil, para não se machucar fácil. O cara, para me ofender hoje, ele precisa lutar. O cara, para me ofender, ele precisa passar luta, porque não é fácil me ofender, não, porque tem casca, irmão, tem casca. Então assim, Deus preparou você para algo, você tem que celebrar isso, amém? Tem um ditado mundano aí que diz que o homem que não conquista nada até os 40 anos, a probabilidade dele não ter nada na vida é muito grande. Pô, já tenho 40, 50 anos, não tenho uma casa para morar, pastor. Meu irmão, eu fui ter uma casa para morar com 49 anos. Nunca tive nenhum carro no meu nome. E o que eu tive lá atrás era mistério. Então as pessoas dizem, você tem que conquistar alguma coisa. Não, irmão, a tua vida com Deus não está na conquista, está nas renúncias. Está naquilo que você abre mão para não perder Jesus, perder o foco de Cristo. Amém? Pergunta para um filho de caminhoneiro o que é que ele quer ser. Ele quer ser caminhoneiro que nem o pai dele. Pergunta para um filho de um pintor, ele quer pintar que nem o pai, porque o pai é o herói. A gente não tinha esse herói em casa. Então o herói era o avô, eram os tios. E aí agora, para ver Deus como pai, porque uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. E uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de proteção, direção e limites. A proteção minha era 2 pistolas. A minha direção era à noite. Anoitecia, eu estava na rua, parecia um vampiro. Anoitecia e assim já ficava toda preocupada. Eu já dava o meu jeito para sair. A proteção, a direção e limites. Quem é que tinha limites? Droga usava até acabar, bebida até secar a garrafa. Passava 2, 3, 4. O meu recorde é 9. 9 dias sem dormir. E aí você vem para Jesus com essa carga toda. Aí você encontra alguém que te amou, que te abraçou, que te liberta. E aí você vai ficar, Jesus, o Senhor sabe, eu sou tão bom para o Senhor, eu sirvo o Senhor, mas eu estou tão triste, meu passado é tão doído. Ei, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Aquele demônio que me atormentava, ele já levou na cruz. Ele só precisa tirar agora, é o prostituto de dentro que ele tirou. Ele precisa tirar o viciado que ele tirou. Ele precisa tirar o mau marido, o mau filho, o mau pai. Porque o demônio, Jesus já levou na cruz. Agora aquele demônio não influencia mais. Agora como é que eu faço isso? Mudando o meu comportamento. Então agora não tem mais pancada na esposa, agora é flores, é amor, é trato, é cuidado. E aquela mulher que você tratava como uma prostituta, agora é a sua esposa, é a doçura do seu coração. E eu falo isso na frente do meu filho que está ali. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, aquele homem que não sabia às vezes onde estavam os filhos, com quem estavam, agora celebra. Pastor, mas irmão, para de olhar para trás, cara. Para Jesus, se você creu em Jesus um dia, Jesus quer te tirar de dentro de você e te tornar uma nova criatura. E com Jesus não tem reforma nem reparo, tem que nascer de novo. Aleluia, aleluia. E eu vou viver intensamente cada dia na presença de Deus. Por isso eu vou pregar todos os dias, eu vou viajar até onde precisar ir. Eu vou pregar de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes for preciso. Minha boca pode assar, minha cabeça pode doer, meu corpo pode reclamar, mas eu sei em quem eu tenho crido, em nome de Jesus. Por favor, eu vim aqui hoje dizer para você: pare,
Deserto é lugar de celebrar. Ah, se eu soubesse isso há anos atrás. Ah, se eu soubesse isso, que Deus é meu Pai. Eu não aprendi isso com ninguém, cara. Eu aprendi com os meus pastores a ler a Bíblia. Aprendi com os irmãos que passaram na minha vida a jejuar, a ir no monte. Mas aprendi a ser homem, sabe com quem? Com Jesus. Jesus, ele disse: Luiz, o teu pensamento vai mudar tuas palavras vai mudar tua conduta vai estabelecer seu caráter. Deixa eu te falar uma coisa. Celebre cada detalhe da sua vida. É nessa festa Deus está contigo. Amém? Celebra a ti mesmo. Celebrar a mim mesmo quando tu celebra a ti mesmo, tu vai ter motivo de amar os outros. Porque você não deseja ser mais ninguém na vida. Você deseja ser somente você. Você não vai ter inveja do que os outros têm, do que os outros fazem, do que os outros são. Você não vai desejar a vida de ninguém, você ama a sua. Quer saber de uma coisa? Você não nasceu na casa errada, na família errada. Deus não improvisou com você. Deus planejou você. Ele elegeu você. Você nasceu no lugar certo. No lugar certo. Na cidade certa. Na família certa. Pastor, mas eu sou fruto de estupro. Você nasceu no lugar certo. Pastor, minha mãe, ela me teve de solteiro. Você nasceu na hora certa. Pastor, minha mãe traiu meu pai e eu nasci. Você nasceu no lugar certo, na hora certa. Enquanto você não celebrar a sua festa no deserto, você não vai entender que da pedra pode sair água, da nuvem pode descer pão. Ah, você não vai ver coluna de fogo nem nuvem de glória. Aleluia. Parece que Deus está sempre devendo algo para você. A impressão é que Deus está sempre devendo. Deus errou comigo. Não, Ele não improvisa. Efésios 1:4 diz que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Deus não improvisou com você. Você não é um experimento. Ei, Salmo 139 verso 16 diz que sobre mim Ele escreveu no seu livro sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia sua e você não tinha nem nascido ainda. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não errou quando fez você. Porque quando você só reclama, só murmura, você está dizendo que Deus errou. Aprenda a celebrar no deserto. Mostra para o diabo quem te levou para o deserto. Não foi o diabo. Sabe quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. E sabe por que levou Jesus para o deserto? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Só vai para o deserto quem está cheio, irmão. Quem está vazio está na igreja fazendo campanha para enriquecer. Mas quem está cheio está vivendo o seu deserto. Agora você decide se você quer 40 dias ou 40 anos. O povo ficou 40 anos porque ficou dando voltas no deserto. Porque cada vez que faltava água, murmurava. Cada vez que faltava o pão, murmurava. Não tem pão, não. Não tem pão. Não, eles reclamavam. Não tinha água, não tem água. Rodopia, cheia. Não, eles reclamavam. E cada vez que eles murmuravam, a murmuração é a mãe da ingratidão. Cada vez que eles murmuravam, eles atrasavam mais um dia, mais uma semana, mais um mês. A gratidão é a linguagem do seu coração, meu amigo. Pastor, mas é luta. Fique aí. Não saia com as suas mãos do deserto. Deixe ele. Deus disse: deixe esse povo para vir fazer uma festa para mim. Amém? Celebra a ti mesmo. Tu és o motivo da festa. Tu és o motivo de Jesus ter descido e morrido por você. Amém? Deus te ama como você é.
mas Ele te ama tanto que não vai permitir que você permaneça como está. Ele vai transformar a sua vida. Aí Faraó responde o quê? Quem é esse Deus aí? Quem é esse Deus? Não sei quem é. Não sei quem é esse Deus. Por acaso esse Deus aí é alguém? Eu não conheço ele. Eu não vou deixar ninguém não. E aí começa. Agora eu preciso da sua ajuda, Alexandre. Bota aqui para mim Êxodo capítulo 8, versículo 25. Êxodo capítulo 8, versículo 25. E fica com a Bíblia esperta aí. Êxodo 8, 25. Só para todo mundo ver. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do país, ou seja, não vai muito longe. A primeira proposta do diabo foi: tudo bem, eu deixo, tá bom. Vocês estão insistindo tanto, por que ele deixou? Porque era praga, irmão, era uma atrás da outra. Você acha que eu estou com medo de eleição? Dia 30, meu Deus, como é que vai ser? Meu irmão, olha, eu vou continuar sendo pastor. E a igreja vai continuar sendo igreja. Aí tem um bando de crentes dizendo: Deus quer tratar da igreja. Irmão, quem trata da igreja não é o ímpio, sempre foi o crente. A igreja sempre foi perseguida por causa da religião. É a própria religião que ataca a igreja. A primeira proposta do faraó foi: tudo bem, eu deixo vocês ir, mas não vão muito longe. Não, diabo, nós vamos para longe, para nunca mais ver o Egito de novo. Amém? Então cuidado, já que o diabo não pode te tirar da paz, ele não pode te tirar da celebração, ele não pode te tirar da liberdade, ele vai tentar negociar com você. E a primeira proposta de Satanás foi essa: não saia para longe, não sai fora do país, fica aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não, diabo, nós vamos para longe. Nós não vamos ficar perto do Egito não, pezinho na igreja, não, nós vamos para longe. E a segunda proposta de Satanás foi qual? Êxodo 8, 28. Disse Faraó: eu os deixarei ir, oferece sacrifício ao Senhor, ao seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. O faraó está pedindo oração já. Você lembra de algum faraó que está pedindo oração também? Não? Lembrou? A primeira proposta, na realidade, que nós lemos no primeiro capítulo de 8, 25 foi: sacrifica aqui mesmo, nessa terra, não sai daqui. Irmão, você não pode servir a Deus no Egito. Por isso que no Egito Deus não derramou glória, no Egito Deus derramou praga. Deus só derramou glória depois que tirou o povo do Egito. Deus não vai te abençoar no ambiente do diabo. Está me entendendo? Então a primeira proposta de Satanás foi: fica no país, fica aqui dentro. Não quer oferecer? Tudo bem, eu deixo vocês oferecer, mas aqui dentro, não, faraó, nós não queremos aqui dentro, nós temos que ir para o deserto. A festa é no deserto. Senão fica fácil, irmão. A segunda qual foi? A segunda foi essa: tudo bem, eu deixo vocês ir, mas não vão para longe. Já que vocês querem sair, saia, mas não saia para longe. Fica aqui, pertinho. E faz o seguinte: ora por mim também, me abençoa. A segunda proposta foi: vão, mas não vão longe. E a terceira, Êxodo 10, versículo 8. Êxodo 10, versículo 8. Eu estou pedindo para ele colocar para ficar mais fácil para a gente ver. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me quem irá. Versículo 9. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Versículo 10.
Disse-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. A terceira proposta de Faraó foi: tudo bem, vocês vão, mas não vão levar as mulheres nem as crianças. Não, homem. Quando você sai do Egito, tem que sair toda a sua casa. Você vai levar seus filhos, você vai levar sua esposa, você não vai deixar nada para trás, amém? Amém, irmãos? Você pega essa palavra no seu espírito. E a última proposta de Satanás foi Êxodo 10, versículo 24 ao 26. Êxodo 10, versículo 24 ao 26. Êxodo 10, versículo 24 ao 26. Então Faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão, prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Você está vendo como é que é a proposta do diabo? A primeira é: sacrifica aqui mesmo. A segunda é: tudo bem, eu deixo vocês ir, mas não vão longe. A terceira é: tudo bem, eu deixo vocês ir, mas as esposas e os filhos não vão. E a quarta é: tudo bem, pode levar as pessoas, mas os animais e os rebanhos não vão. E Faraó e Moisés dizem: não vai ficar nenhum casco de unha aqui para você. E mais, nós vamos levar o que é nosso e você ainda vai dar o que é seu. Você crê nessa palavra, homem de Deus? Que você, com a sua oração, pode tirar tudo da mão do diabo? Pode tirar sua família, pode tirar seus bens. Eu quero declarar que todo o dinheiro que os seus antepassados gastaram com prostituição, com engano, com mentira, com corrupção, e hoje você vive na miséria por causa que os seus antepassados aplicaram maus recursos e ficaram presos na mão do diabo. Eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou e entrou no inferno e tirou a chave da morte da mão do diabo, assim será contigo. Quando eu e vocês fomos livres totalmente, nós vamos entrar no inferno e pegar e requerer tudo de volta. Porque se nós somos geracionais, nós podemos fazer isso. Demônio, nós queremos tudo que a nossa família gastou contigo. Nós queremos tudo de volta. Nós somos remidores geracionais. Nós somos remidores geracionais. Nós vamos entrar aí e vamos tomar tudo que é teu, tudo que é da nossa família. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e foi lá e tomou cativo o cativeiro. Amém? Nós vamos sair, não vamos sacrificar no Egito, vamos para longe. Amém? A minha família vai servir a Deus, meus filhos vão servir a Deus, meus netos vão servir a Deus, meus bisnetos vão servir a Deus. Essa semana eu conversava com o pastor Vilmar Andretti aqui. O pastor Vilmar trouxe uma palavra, nós estávamos sentados conversando. O pastor Vilmar assim: Luiz, estou com um projeto no meu coração de ir atrás dos netos, bisnetos, filhos de homens de Deus que já morreram, que eu conheço alguns que estão aí pela rua perambulando, desviados do Senhor. Eu vou atrás deles, eu vou trazer eles de volta para a igreja. Os pais morreram fazendo a obra de Deus, os avós morreram fazendo a obra de Deus, e eles estão, eu digo, vamos atrás dele. Cara, eu me arrepiei quando ele falou assim. Uma unção ali no escritório me pegou e disse: Vilmar, isso é de Deus demais. Assim será com a tua família, querido. Amém? Toda a sua família na presença de Deus, todos entregues ao Senhor. Amém? Quem irá contigo? Vai todo mundo. Vai todo mundo. Mas para isso eu e você precisamos ser livres. E precisamos celebrar a festa do Senhor no deserto, para poder falar o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Eu não sei o que você passou na sua vida, o que te trouxe para o Evangelho. Se foi fome, se foi curiosidade, se foi a presença de Deus, se foi a necessidade. No meu caso, o que me trouxe foi o pecado.
Eu não tinha nada para entregar para Jesus. Sabe o que eu entreguei? O meu pecado. Eu disse: Senhor, eu quero sair das drogas, eu não consigo. Eu quero me libertar do tráfico, eu não consigo. Eu queria ser um marido melhor, mas eu não sei como fazer. Eu não tive um bom exemplo. Me ajude. Eu queria ser um pai melhor para os meus filhos. Essas coisas, irmãos, eu participei de muitos cultos de homens, ou muitos cultos de casais. Eu fui em muitos retiros de libertação. Um dos caras mais extraordinários nessa área, o Cote, no Brasil aqui, um amigo meu, me ajudou muito. Homens de Deus passaram na minha vida e viraram chaves. Mas eu vou te falar onde eu achei Jesus. Eu achei Jesus lá na minha casa, no meu quarto. Eu construí um lugar para Ele me libertar de mim. O lugar que eu sou mais confrontado no meu caráter é dentro da minha própria casa. Pregando diante dos meus filhos, diante das minhas netas, e permitindo que eles possam provar que aquilo que eu estou falando realmente é o que eu estou vivendo. Eu quero convidar você para isso, meu irmão. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma mulher de Deus, e se você não tem ainda, Deus não te deu uma esposa, Ele te deu uma mulher. O trabalho de torná-la uma esposa é seu. Deus não deu um marido para ela, deu um homem. O trabalho de tornar você um marido é dela. Então deixa eu te falar. Você que está aqui nessa noite, você que veio talvez trazido por um amigo, ou você que talvez você nunca confessou Jesus com a sua boca. Eu no dia 1º de dezembro de 1995, vai fazer 27 anos dia 1º de dezembro agora, eu fui levado na casa da irmã Jacira, aqui no Rio Pequeno. Uma casinha de oração, tinha 9 pessoas orando. Me levaram lá para orar por mim, porque eu estava drogado, doente, morrendo. E aquela mulher começou a falar e chorar e sapatear e rodopiar. Casinha pequenininha, umas coisinhas assim, muito simples. Mas ali eu fui entender a primeira vez o que é fazer uma festa no deserto. E ela começou a chorar e a gritar e a dizer: eu estava te esperando, eu estava te esperando, e eu estava te esperando. E eu olhava para ver se era alguém que estava comigo. E eu mal falava, doente. 9 dias sem dormir foi o meu recorde. E aquela mulher orou por mim, eu fui curado. Eu fui curado, comecei a falar normalmente. E daquele dia em diante veio uma fome tão grande por Jesus. Peguei a minha Bíblia, fui ler. Me tranquei no quarto. E eu li a Bíblia toda em acho que 2 para 3 meses. E eu não só li, eu entendi. Historicamente, profeticamente, geograficamente. E uma fome de Deus começou a surgir dentro de mim. Isso faz 27 anos. E eu comecei a perceber, irmão, a minha vida era chorar. Porque chorar é a oração que a sua alma não sabe fazer. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real,
even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use your phone, we've got better reception. Buried in the roots, pure connection. A billion white threads, tighter than a vein, trading sugar for the secrets of the rain. Can you hear the mycelium whisper talking through the soil to the sister? We are the internet made of bone, spinning a web where the mushrooms grow. Low frequency, hum in the dark, ignite the spore, create the spark. Hush now, listen to the ground shimmy, the mycelium whisper is talking to me. Decay is just a download, death is just a code. We recycle every story on the subterranean road. From the oak to the pine, the signal travels fast, eating up the future and digesting all the past. Glow in the night, ultraviolet blue. We know where you walk, we are feeling you. Don't use your phone, we've got better reception. Buried in the roots, pure. Quando você não sabe fazer o que orar, você chora porque você não sabe nem por onde começar, é tanta coisa. E eu comecei um trabalho de perdão com a minha esposa. Eu encontrava as pessoas na rua que eu tinha me relacionado com elas, que eu tinha feito mal para elas, eu abraçava, pedia perdão, me perdoa. Tá, tudo bem, por que houve? Não, agora eu sou de Jesus. Eles achavam que eu estava doido, minha família quis me internar, achando que eu estava pirado por causa da palavra de Deus. Mas era uma fome tão gostosa por Jesus, eu tinha achado algo. Jesus me libertou. E, irmãos, eu fui entender isso. Hoje meu trabalho é cuidar de pastor, viajar ao Brasil, tocar a vida de pastores e pastoras, casais de sacerdotes, homens e mulheres que Deus tem levantado nessa nação. Eu gostaria de orar com você, principalmente você que veio aqui hoje sendo, cara, eu estou nesse deserto, eu só não consigo festejar.
Eu estou nesse deserto, pastor Luiz, eu só não consigo é festejar. Eu queria orar por você para que você encontrasse Jesus no deserto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente se você deseja. Fique de pé comigo, por favor. Eu estou nesse deserto, mas eu não consigo achar, pastor, um lugar de alegria, de festa. Irmãos, você sabia que o remédio mais vendido no Brasil desde 2016 é o Rivotril? Porque ele inibe as emoções. Ele inibe as emoções. Você precisa ser você. Se você tem problema, você precisa falar com Deus sobre eles. Por que eu não tenho alegria, pastor? Às vezes eu entro em crise, às vezes eu ligo para o Jacques, às vezes é o Jacques que liga para mim. Hoje eu não estou bem, Luiz, pastor. Às vezes eu ligo para o Jacques, ora por mim, eu estou mal, velho. Hoje eu só quero chorar, não quero ver crente, só quero ficar em Deus. Aí é interessante que eu entro para o quarto, fico sozinho, 3 dias depois nasce uma mensagem. É das piores dores que nascem as músicas. As músicas mais fluentes, elas nascem dos momentos de solitude. As pregações mais eloquentes da minha vida foram aquelas que nasceram no deserto, no momento difícil que ninguém podia fazer nada. Eu já tive momentos difíceis, irmãos, pela falta do dinheiro, pela falta de amor. Eu já tive momentos difíceis pela carência, pela necessidade, sabe assim, me sentia um inútil. Eu encasquetava que ninguém gostava de mim. Eu encasquetava que meu pai foi embora e a culpa era minha. Porque se ele não suportava os filhos, talvez. Mentira, era tudo mentira do diabo. Meu pai nos ama. Hoje é um amigão. Eu encasquetava, eu tinha sentimentos assim de ira, de rebeldia. As minhas reações de rebeldia, de fazer mal para os outros, de brigar com todo mundo, de sair no braço com todo mundo, era só uma explosão. Quando eu achei Jesus, cara, sério, hoje as minhas guerras não são por falta de dinheiro, não são por falta de reconhecimento, né? Tem 5 milhões de seguidores na internet. As pessoas ligam para cá oferecendo dinheiro para a gente pregar. Sento com homens famosos, com autoridades espirituais, converso com o meu presidente quase todo dia. Então não é falta de reconhecimento de ninguém. Minhas guerras hoje são outras. Você vai perceber uma coisa, que elas nunca vão acabar. Elas só vão mudar de foco. Porque eu já guerreei pelas minhas causas. Hoje eu estou guerreando por a causa de pessoas, por dificuldade de pessoas. E sabe que nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. A maioria das suas guerras é aqui, irmão, no campo da mente. A maioria das suas guerras são no campo da mente. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. No tempo certo, Deus faz tudo perfeito. Nós temos tido experiências no nosso meio, com nossos filhos, com nossos casamentos, nossos pastores. Às vezes é o Jacques que está em crise, liga para mim: ah, Luiz, pastor, eu não sirvo para nada mesmo, eu não sou profeta coisa nenhuma, eu não sei fazer nada, eu diz: para, Jacques. Às vezes é eu que ligo para ele: Jacques, estou mal. E a gente já ri, porque daqui a pouco vai ficar bem, não sei, não tem remédio para isso. O remédio é entrar num quarto e dizer: Jesus, eu quero fazer uma festa para você, eu não estou legal, mas eu vou cantar. Jesus, eu não estou legal, mas eu vou dizer que eu te amo. Jesus, eu vou rodopiar aqui agora, hein? Segura aí. A maioria das guerras é aqui, irmãos. Nós temos vivido isso na igreja, nós temos vivido isso nos nossos projetos sociais, nós temos vivido isso nas nações. Nós temos vivido isso.
Então você não tem nada de errado acontecendo com você, amigo. Você só precisa aprender a dançar no deserto. Amém? Quem já viu aquele filme O Todo-Poderoso? Lembra daquele filme? Que Deus é aquele ator, o moreno, não, o Deus, como é que é o... É o Hanagasubi Anderhai, isso aí. E daí, sabe como é que termina o filme, você lembra? A dancinha. Lembra? Eles não fizeram a dancinha. Aí ele olha assim, cadê? Pronto. Aquele filme, eu chorei tanto quando eu vi a primeira vez, porque eu sou aquele cara da dancinha. Eu aprendi a vencer e a superar trancado num quarto e dizendo: Deus, eu vou botar um som aqui, eu vou dançar para você agora. Senhor, eu já enchi a cara muitas vezes para não encarar minha vida de frente, porque eu não tinha coragem de enfrentar a família, enfrentar a esposa, enfrentar contas, dívidas, enfrentar pessoas que queriam me matar. E eu bebia para poder encarar a vida. Eu não sabia se eu ia voltar vivo para casa. Hoje não, Deus. Eu vou ficar aqui com o Senhor. Eu vou beber do teu Espírito. E eu vou beber do teu Espírito. E eu vou fazer a dancinha. Quando eu vi aquele filme a primeira vez que eles ficam dançando assim, cara, eu disse: cara, esse cara sou eu aí. Eu fiz a dancinha. E o filme não tinha sido lançado ainda. O filme não tinha sido lançado, Alex. E eu já estava fazendo a dancinha com o meu Senhor. Então se prepara, cara. E o pastor vai dar um conselho para você. Você vai dizer: esse pastor é maluco. Mas eu prefiro ser um louco que você tem que parar ele, do que ser um tolo que você tem que ter empurrando ele. Chega em casa, não descarrega teu veneno em ninguém, não. Fecha teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, põe uma música. Começa a falar com Deus e começa a dançar. Rodopia. Faz uma festa, diz assim: eu vou dançar para você agora. Só eu. É só nós. Pastor, que doideira. Experimenta para você ver, depois você me conta se não vai vir um gozo de paz e alegria no teu espírito. Rodopia. Pula para cá, 2 para cá e 2 para lá. Chama ele para dançar. A Bíblia diz que a noiva se alegra na dança. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu queria pedir a ajuda dos pastores aqui que orassem por esses irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar por esse tempo, Senhor, por essa carga que o Senhor está despejando na vida dos teus filhos, Pai. Eu quero orar para que a tua graça reine sobre a vida de cada um que está aqui, meu Pai. Eu quero orar, Senhor, para que eles achem esse lugar de alegria, esse lugar de celebrar uma festa. Quem me rouba a festa não é o deserto, é Faraó. Faraó que é o ladrão da festa. O deserto não, Senhor. O deserto é o ambiente da festa. O deserto é o ambiente da festa, Senhor. Por isso nós queremos dançar no deserto, fazer uma festa para o Senhor no meio do deserto, porque só quem tem poder para me levar para o deserto é o Senhor. Só quem tem poder para permitir que eu viva isso é o Senhor. Sim, sim. Nós declaramos um tempo novo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um tempo novo, Senhor, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Ei! Glória a Deus.